Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma edição do Maincast, que é o podcast da Manchester. Já tivemos a honra de receber aqui grandes nomes, empresários, atletas, celebridades. Estamos aqui hoje com Bruno Salmeron. É uma honra te receber, Bruno. Prazer, obrigado pelo teu tempo, por estar aqui. Meu nome é Lucas, eu sou sócio-diretor da Manchester. Eduardo Cubas também, diretor e sócio da Manchester. A gente vai ter o prazer de conduzir esse papo contigo e já começando a te apresentar, Bruno é o CEO da Tecnofibras, uma das principais empresas brasileiras na indústria de materiais compósitos, com atuação em setores estratégicos como automotivo, agrícola e infraestrutura. Ao longo da carreira, construiu uma trajetória sólida como executivo, estando à frente de empresas muito relevantes como a Schultz, que é uma empresa de capital aberto familiar aqui de Joinville, e CEO do Grupo Zen, uma das grandes empresas também de Santa Catarina, dentre tantas outras. Sua atuação sempre foi transformadora, com um forte foco em governança corporativa, inovação e condução de empresas industriais, especialmente em contextos de empresas familiares e ciclos complexos de mercado. É autor do livro Governança em Família, da Fundação A Sucessão, que ajuda empresas familiares a aprimorar a governança e encaminhar o processo sucessório. Bruno, de novo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? É um prazer poder compartilhar o tema da minha grande paixão. Muito bom. Já começando aqui com a primeira pergunta, você é formado em engenharia no Mackenzie, tem um largo tempo aqui em escola, né? Especializado na USP, na GV, no INSEAD, pós em engenharia automotiva em Torino, na Itália. Começou a carreira na Arno, uma empresa bem conhecida no Brasil, tendo a oportunidade de participar de projetos incríveis como o do Gurgel. E naquela época já se envolveu também num projeto voltado para motores elétricos de veículos de passeio. Como essa formação, o teu início de carreira, Bruno, colaborou para quem você é hoje? Como isso te direcionou e te ajudou a moldar o Bruno né, que está aqui sentado com a gente hoje? Muito bacana pergunta. Conforme eu disse, né, o tema de governança é um tema da minha grande paixão. Eu literalmente venho de uma família europeia, italiana. Minha mãe nasceu na Itália, meu pai também é de família europeia, né? Então eu sou literalmente primeira geração no Brasil, né? Então meu avô veio ao Brasil, meu avô passa muito forte pela minha história, né? O nome dele era Bruno Ferrari, né? E eu, carinhosamente, na empresa, sempre fui chamado pelo Bruninho Fiat 500, né? Porque meu avô sempre brincava dizendo que ninguém nasce Ferrari. Então, toda a nossa trajetória de empreendedorismo, né? Então, o meu lado empreendedor sempre veio do meu avô. Ele fundou pequenas empresas no Brasil. Ele era uma pessoa que, ao invés de reclamar o que não tinha de bom no Brasil, ele simplesmente ia lá e fazia, né? Então, ele ajudou muitos empreendedores, né? Então, convivi com Arno, Lorenzetti, Balduco e outras famílias empresárias, né, em São Paulo, que tinham a mesma dor, que é a dor da longevidade das suas companhias. Como meu avô frequentava o Círculo Italiano, e eu sempre fui muito parceiro dele, né? Amo meu pai é advogado, né? Entendi. Então esse meu lado de engenharia eu peguei literalmente do meu avô, e eu frequentava muitas empresas com ele. Meu avô era uma pessoa, hoje a gente fala de compartilhar conhecimento, compartilhar recursos, né? Mas meu avô fazia isso desde sempre. Então, assim, a Lorenzetti, por exemplo, quando meu avô importou os primeiros tornos Nardini para o Brasil, ele e o seu Aldo Lorenzetti compartilhavam esses equipamentos, que eram equipamentos caros. Então, eu fui tendo os meus primeiros contatos, desde a infância, desde pequeno, com empreendedores e com as dores dos empreendedores também. Então, eu, por exemplo, sou o neto mais velho do seu Bruno Ferrari, mas eu vim de uma mulher, né? Então, minha mãe é a filha mais velha, depois veio o Zio Maschio, que é o homem, e depois veio uma tia médica que já nasceu no Brasil. Então, isso também tem um aspecto na sucessão. Naturalmente, meu tio estaria na linha de sucessão e eu seria a pessoa que estaria um pouco mais afastado. Mas até por gostar muito de fábrica, tramitar na fábrica com meu avô e tudo mais, o que acabou acontecendo? Em um determinado momento, meu avô percebeu que essa minha conexão com a empresa da família ia mais me atrapalhar do que me ajudar. E foi nesse momento que ele me deu a oportunidade de trabalhar na empresa de um amigo dele, que era o Felipe Arno,
E a Arno, pouca gente sabe no Brasil, mas ela detinha a licença da marca Delco, Remy e Motorcraft e produzia motor de partida, alternador, motores de limpador de para-brisa. Era a maior indústria de micromotores do Brasil, tá? Então, assim, nós fornecíamos para o mercado automotivo, então tinha a Arno Eletrodomésticos e eu fui trabalhar nessa divisão automotiva. E ali começou a minha grande paixão. Foi quando, né, você comentou, eu tenho muito carinho, eu tive a oportunidade de visitar a empresa Gurgel, fiquei em Rio Claro 2 meses, porque eles estavam fazendo um veículo elétrico com a bateria tetrapolar para utilização nas grandes empresas de energia do Brasil, né, CEMIG, CEMAT, CESP e tudo mais. E o protótipo desse veículo foi montado no dia que eu estava lá. Então, eu digo, né, nós tivemos um Elon Musk brasileiro, né? Então, eu gosto muito dessa história. Recentemente eu fui aí, claro, e tirei uma foto na frente dessa fábrica. Infelizmente a fábrica ela está fechada, né? Ela, por um problema de sucessão e governança, ela acabou sucumbindo no Brasil. Mas tirei uma foto, interessante que tivemos mais de 100 mil visualizações, né? E muitos comentários. E um dos comentários que mais me chamou a atenção foi do Fernando Gurgel, filho do fundador. Ele falou, cara, que espetáculo meu pai ser lembrado, né? E eu já estou até com um livro que nós estamos aí esquentando os motores, porque eu sou apaixonado pelo mercado automotivo, gosto muito de empreendedorismo e a história da Gurgel que nunca não foi contada. Então o Fernando já compartilhou comigo a oportunidade da gente fazer esse depoimento em conjunto. Mas eu te digo o seguinte, né? Eu acho que a minha grande escola de gestão foi a oportunidade que minha família me deu de estudar nas melhores escolas, tá? Então eu mentorizo muita garotada aí de muitas gerações e eu digo, né? Nada como a força da educação. Em inglês se fala, né? We never know what's gonna happen. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, quando eu fui estudar fora e tudo mais, eu sou de uma geração que isso não era muito hábito, não era muito comum, né? Até se na época tivesse processo de bullying, né? Porque quando você vai estudar fora, você imagina, numa época que não tinha internet, o pessoal brincava comigo e falava, cara, você vem da onde, né? Eu tenho passaporte italiano, mas logo descobriram que eu era brasileiro e eu fazia trabalho em grupo sozinho, né? Porque ninguém queria ser do meu grupo. Quer dizer, pô, esse cara não tem base nem para educação. E fazia aquelas perguntas que vocês devem imaginar, né? Como é que é o Brasil, o que que tem, pá. Então, eu assim, tive uma grata oportunidade de nascer numa família, uma família simples, né? Vieram da Itália, saído da guerra, mas com uma força do empreendedorismo muito forte e uma força de compartilhar conhecimento muito forte. Eu tenho uma frase do meu avô, né? E por isso eu estou aqui, que dizia o seguinte, né? Ele falava assim, ó, nunca negue um café para quem te pede. E se o cara está te pedindo um café, alguma necessidade ele tem. E eu não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas eu não nego um café a ninguém. Eu já fiz esse teste em algumas palestras de faculdade, a garotada me conecta no LinkedIn, eu aceito café no meu. Bom, muito legal, Bruno. É um prazer conversar contigo. Ahn, Na leitura do teu livro, eu já li o livro faz alguns anos, e foi muito bacana de enxergar uma trajetória muito diferente durante a leitura do livro do que era esperado para uma pessoa que vivia dentro de uma família de empreendedores, da qual a família era proprietária da empresa, que gostava da fábrica, gostava de estar no dia a dia da fábrica desde muito jovem, e em uma experiência de conversa com o teu avô, tu acabou se conectando com uma experiência fora da empresa, buscando conhecimento fora da empresa e se apaixonando por outros mercados. E é muito bacana ver o sucesso que você conseguiu conquistar como executivo e CEO, que, claro, foi galgando posições ao longo da carreira até chegar à carreira de CEO, mas que tem uma mentalidade extremamente empreendedora e muito contato com empresários e empreendedores. E é normal a gente encontrar no mercado diferenças profissionais entre grandes executivos e grandes empreendedores. E isso, na tua trajetória, acaba se fundindo muito. Me conta um pouquinho sobre, primeiro, como isso aconteceu e como é que tu, hoje, com a sabedoria que tu tens e com o conhecimento que tu tens,
Que tipo de orientação tu costuma dar na integração de governança, na preparação das empresas para os próximos passos? É bem interessante esse tema, né, Eduardo, pelo seguinte, ah, eu sempre, quando alguma pessoa me pergunta sobre como seria interessante fazer uma carreira com uma trajetória para ser ou estar um CEO, né? E eu digo o seguinte, eu gosto muito do conceito das multinacionais, mas eu digo que a multinacional é uma folha de papel onde está praticamente toda preenchida. Você vai poder preencher algumas lacunas em branco, algumas, com a cor que eles definem e com a letra que eles definem. Quando a gente vai para o aspecto de uma empresa nacional familiar, você tem literalmente uma folha de papel em branco. E você vai poder desenhar essa história, né? Então eu penso assim, né? Eu comecei minha carreira numa grande multinacional também, que é a Valeo, né? Uma empresa assim ícone do mercado. Trabalhei na Europa, na França, na Itália com eles, né? Eu digo para vocês, é bacana, mas quem tem esse viés empreendedor prefere muito mais ir para uma empresa onde você possa ter uma boa governança e atuar sim como dono, tá? Eu acho que, na verdade, desde o início da minha carreira, até por ter sentido as dores de um fundador de uma companhia, eu tenho uma máxima minha que é respeito total ao fundador de empresa. Então, eu não quero aquela história, o cara é velho, não sei o quê, ultrapassado, nada disso. Se não fosse o fundador, nós não estaríamos aqui. E o que eu acho legal é o speed with some control, né? Então você tem a velocidade dos jovens, mas você tem que ter o controle também do pessoal um pouco mais, né? Cabelo branco. Cabelo branco. Porque eu digo o seguinte, é, experiência sem inovação é passado. Agora, inovação sem experiência é risco. Então, o que que é o tal da governança e como é que eu gosto de tocar os meus negócios, né? É ter experiência com inovação trabalhando em conjunto, tá certo? Então eu não sou esse cara. Hoje nós temos 4 gerações trabalhando simultaneamente no mercado de trabalho. Então, por exemplo, se você for querer adotar as técnicas da minha geração, são diferentes das técnicas da geração do meu avô, são diferentes das técnicas que eu aplico com os meus filhos, que vão ser diferentes das técnicas que eu vou aplicar para os meus futuros netos. Tá entendendo? E essa galera toda tá no mercado de trabalho. Outro dia até uma psicóloga me perguntou, pá, você tem sentido nesse tema de governança um desinteresse da nova geração, porque essa nova geração não quer nada com nada, eu discordo totalmente. Na realidade, é a forma como você vai conectar essa nova geração. Então, por exemplo, o meu avô foi um cara que teve muita habilidade, entre eu e meu tio, tá certo? Falou, peraí, eu tô agora na linha de sucessão, meu filho é o próximo da lista, né? Quer dizer, o meu neto, se eu mantiver ele muito perto desse, vai dar conflito. Eu vou desconectar ele um pouco, vou colocar ele numa empresa de uma família conhecida, tanto é que o Sérgio Arno, na época, que era o filho do Felipe Arno, foi fazer estágio na nossa indústria, né? Uma fábrica de elevadores, e eu fui fazer, nós fizemos um cross training, né? Então o filho do Arno veio para nós e nós fomos para lá, né? E foi muito legal essa experiência, porque assim, você se conecta, e você fez a pergunta muito bem, com outros mercados. E você não fica vinculado simplesmente, né? Vou falar um pouquinho de elevador só para vocês entenderem a analogia. O elevador é um negócio que você aperta um botão, você tem uma cabine e um contrapeso, uma polia, um motor, um redutor e acabou. Isso desde sempre. Aí você vai para o mundo automotivo, que eu me conectei na Itália, né? O nosso laboratório era a Fiat, né? E aí você encontra tecnologia em altíssimo padrão. Eu fiquei pensando, meu, o negócio que aperta um botão, sobe e desce, né? E não muda muito, o veículo tem muito mais tecnologia. E acabei me encantando por esse mercado. E o meu avô falou, olha, você sempre quis ser engenheiro de mobilidade, né? Porque a gente sempre falava de mobilidade. Eu só troquei de ângulo, né? Porque eu fazia mobilidade vertical, agora eu faço horizontal. Entende? Complexidade também. E complexidade e inovação, tá? Inovação, porque se vocês olharem, né, a evolução dos elevadores, nossa empresa tem quase 70 anos, né? Os elevadores de 50, 60 anos atrás e hoje, tem pouquíssima inovação, assim, de você dizer, ó, o elevador vem aqui, ele sabe que só de chegar perto por sistema térmico, ele já sabe que eu tô ali, vai abrir a porta, continua o botão, né? Passou para digital, mas muito pouco, né? Diferente da linha de veículos.
E é incrível como a indústria automotiva te puxou, né? Ah, muito. E é interessante que, graças também à compreensão da tua família, do teu talento e da tua vocação, que talvez você tivesse nos planos da tua família na sucessão, né? Você hoje continua na indústria automotiva e é, né, um executivo importante, uma referência no país. Como é que é a tua visão, você falou de inovação, do quanto esse mercado muda, da indústria automotiva brasileira, global, o desafio de você coordenar uma empresa que está no Brasil, mas tem que ter um olhar global. Você já coordenou vários projetos que tinham que pensar na China, na Europa ou nos Estados Unidos, né? Aqui do Brasil, e talvez o mesmo desafio que você, quando estudante, foi lá para Torino e, né, como brasileiro, apesar de ter nacionalidade italiana, também é um desafio, talvez até um preconceito que a gente como brasileiro sofre tentando fornecer coisas para o exterior. Na realidade, o mercado mundial automotivo ele é fantástico, né? Então, eu tenho assim muito orgulho de ter tido a oportunidade de trabalhar nesse mercado. Pelo seguinte, as plataformas de projeto elas sempre serão e cada vez mais globais, né? Então, eu tive a oportunidade de coordenar um projeto na Itália, como exemplo do Fiat Palio, tá? Essa para mim foi uma das maiores experiências, tá até relatada no livro. E o Giovanni Agnelli, que era o CEO da Fiat, ele foi no Instituto Idea Design, né? A Itália tem vários institutos, e tinham 2 veículos, o Palio e o Punto. E o Palio eu tinha sido escolhido como Project Leader porque seria um veículo fabricado no Brasil e na Argentina. E o Punto seria um veículo global, né? Até o dia que ele chegou lá, viu a mockup, né? Que é ainda uma maquete do projeto, e falou: gostei muito desse veículo. Ele vai ser produzido onde, né? Era o Palio, né? Não, isso aí é só Brasil e Argentina. E esse outro? Não, esse aqui é no mundo inteiro. Ele falou, negativo, vocês vão inverter. Olha. E eu era o project leader do projeto simples, pequeno, Brasil e Argentina, né? Como brasileiro, falo português, eu falo italiano também e tal. E naquele momento eu estava presente na reunião, era uma apresentação para ele do projeto, né? Então você imagina a pompa que era, tal, dentro do Instituto Idea, que é um dos maiores concorrentes do Instituto Pininfarina Design italiano, né? E foi interessante porque na hora que deu o shift do projeto, a turma da Valeo falou assim: não, peraí, se virou um projeto global, nós não podemos ter um brasileiro. Nós vamos ter que ter algum agente aqui, ou francês ou italiano, para acompanhar o projeto. E o Alain Querosure, que é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, né? Que na época era o presidente da Valeo Latin America, falou negativo. Ele começou o projeto, já faz um ano que ele está no projeto, ele vai ser o Project Leader global. Naquele momento em diante, né, perna tremendo, né, porque ele foi produzido em 7 países, né, e aí você imagina juntar 7 países com 7 culturas diferentes, dentro do tema de inovação. Então, quando eu olho o Palio na rua, eu até choro, né, porque eu lembro de detalhes muito, muito interessantes, assim, e foi muito bacana, porque pelo fato de você ter uma habilidade em gestão de empresas familiares, a cadeia de fornecedores do projeto Palio, que eu era responsável por uma peça chamada front-end, é a frente completa do veículo, né? Então, desde os radiadores, eletroventiladores, o para-choque, o logo, pá. Então, você junta, né, eu tinha mais ou menos 48 fornecedores, quase 50 fornecedores, para conseguir montar esse conjunto e entregar o front-end, porque nós passamos a ser um conceito modular e sistemista, né? E foi bacana porque mais de 50% dessas empresas eram empresas familiares, tá? Globais, porque elas começaram com o Palio, vamos lembrar, Brasil e Argentina, e daqui a pouco tinham empresas brasileiras, eu tenho várias aí para citar nomes, que se viram fornecedores globais de um projeto que até então era um projeto nacional. Tá? Então, para mim, isso foi uma experiência multicultural, multilíngua. Foi o primeiro veículo, não sei se vocês sabem, o primeiro veículo produzido no Brasil que, de fato, foi um veículo global. Então, quando a gente fala, né, atualmente eu estou como o presidente do Sindipeças em Santa Catarina, que é o Sindicato dos Fabricantes de Autopeças, e conselheiro nacional, né? Então, nós somos 600 indústrias que produzem desde um pequeno anel O-ring até um motor de um veículo, né, que compõe a cadeia automotiva. E o que é relevante nisso, né? Fizemos uma pesquisa recente, 78% dessas empresas são familiares, tá?
E você imagina, no meio de um contexto de um projeto automotivo, que é um projeto de altíssimo investimento, você ter uma empresa dessa que sucumbe por um problema de governança ou de sucessão. Então, a minha grande paixão é assim, você trabalha em long-term strategy, né? Projetos de longo prazo, e você não pode ter o menor risco de contratar um fornecedor que não te garanta a longevidade para os próximos 15 anos. Eu vou te dar um exemplo. Se você pegar todas as plataformas de caminhão no Brasil, pega o Volvo, o Scania, DAF, todos têm aproximadamente 15 anos de projeto. Ou seja, quando você faz a escolha de um fornecedor na cadeia automotiva, você tem que garantir que essa empresa tenha longevidade mínima do lifetime do projeto, tá certo? Então, você pega o caminhão Constellation da Volkswagen, né? Que é o que mais vocês veem na rua. Esse projeto tem 12 anos. Então, são 12 anos de fornecimento. Né? Conversando com o Adilson, que é o presidente da Volkswagen, ele outro dia me falou assim, cara, a quantidade de empresas que sucumbiram do início do projeto até hoje é absurda. E o que é isso? É custo. Então, olha o risco do mercado automotivo. Agora, atualmente, né, até comentei antecipadamente, mas a John Deere, com esta preocupação, ela quando vai escolher um fornecedor na cadeia, o que ela audita não é mais qualidade, entrega, isso é default. Todo mundo tem que entregar. É o nível de governança. Então, nós estamos passando por um momento no Brasil e no mundo, vou dizer até no segmento automotivo, que pela longevidade dos projetos, você tem que aportar uma boa governança na cadeia completa. Então, olha o link dos temas, né? Gilbert, eu acho muito interessante quando a gente observa essa estratégia de longo prazo nos projetos e principalmente em empresas familiares. Esse tema de sucessão e longevidade é um tema extremamente complexo, porque ele é um tema que depende muito também de ciclos econômicos. E aí, quando a gente lê o teu livro, é até muito interessante que a gente acompanha a estrutura desde histórica da migração da tua família para o Brasil, a ciclos de política econômica brasileiros e globais de uma forma geral, e isso se traduz ao longo do livro em desafios de governança corporativa extremamente complexos, porque quando a gente vai preparar a sucessão de uma empresa, essa sucessão precisa ser preparada com calma e sem atalhos. E muitas vezes a gente pega ciclos favoráveis de mercado, a empresa acaba andando e mascarando um problema sucessório que não aparece porque a empresa está conseguindo gerar resultados por ciclos econômicos. Me conta um pouquinho de desafios que tu já viu na tua carreira de transitar em empresas que estão tendo sucesso, mas que não estão com a governança bem preparada, porque isso é um problema que acontece em diversos investidores da Manchester e empresas que a gente acompanha de uma forma geral. Olha, muito interessante, né? Eu fiquei apaixonado pelo segmento editorial, né? Eduardo, eu já vou te lançar um desafio, né? Eu não tinha pensado nisso, mas a gente poderia montar um livro sobre isso. Porque você tem toda a razão, tem ciclos econômicos que são mais favoráveis a você embarcar numa governança e ciclos econômicos que não são os mais adequados. Mas o fato é, uma sucessão, tá? Isso não é o Bruno falando, eu faço parte de um grupo global que estuda sucessão no mundo inteiro, e o professor John Davis do MIT, que eu tenho uma paixão assim por ele tem 86 anos de idade, né? Ele sempre dizia o seguinte, que nós precisamos tomar muito cuidado com esses ciclos, né? Os ciclos de treinamento de um sucessor. E pela última pesquisa, um bom sucessor, ele leva de 13 a 18 anos de lifetime, de tempo de preparação. Então não é aquela história que sempre faço uma analogia com meu avô pegava e fala, senta aqui do meu lado que eu vou te explicar o que é ser um sucessor. O meu avô, para gerar um sucessor, o que ele fez? Ele me afastou um pouco do negócio da família, né? E o professor John Davis, outro dia, ele fez uma analogia que eu gostei muito, ele falou assim, embaixo de uma árvore frondosa, você pode perceber que não nasce outra. Você tem que afastar um pouquinho para ela nascer de uma forma mais rígida, né? Então eu percebo assim, né? Qual o melhor momento para você preparar o sucessor? É quando tudo está bem. E normalmente as pessoas
percebem, né, e querem acelerar o processo de governança quando tudo está mal. Eu digo que em governança não tem certo e errado, mas tem adequado e não adequado dependendo da família, porque eu vou te falar, eu sou de cultura italiana, europeia. É diferente de americana, que é diferente de francesa, que é diferente do pessoal da Ásia. É diferente. Então, assim, não tem um enlatado que você diga assim, ó, isso aqui. Pessoal, o John Davis nos Estados Unidos fez uma pesquisa com as maiores empresas americanas de familiares e funciona muito bem. Não existe enlatado. Ele tentou trazer algumas metodologias ao Brasil e não teve aderência nenhuma, porque o nosso aspecto cultural é diferente. Eu vou dar um exemplo de ontem, né? Eu estava com um vice-presidente de um cliente nosso aqui, ele é americano, mora em Washington, até na esquina da Casa Branca, ele estava comentando muito sobre o Trump e tal, e ele disse o seguinte, nós andamos na fábrica juntos, isso me chamou muita atenção, e depois fomos para a sala, e eu pedi um feedback, o que você achou da visita tal? Ele falou, cara, eu fiquei impressionado, vocês cumprimentam todo mundo na fábrica, né? Você cumprimenta as pessoas, né? Você pegou um negocinho no chão, tinha uma lixa que estava no chão, né? Eu passei, peguei a lixa e entreguei para o supervisor, né? Ele falou, é encantado, isso é muito encantado. Eu fiquei pensando, putz, por que eu fiz isso, né? O meu avô, quando ele andava na fábrica e via um parafuso no chão, ele pegava o parafuso, eu era o estafeta dele, né? Ele falava, vai lá, passa um óleozinho no parafuso com um pincel, limpa e leva no almoxerifado. Tenha respeito a um simples parafuso no chão. Então, olha o nível de governança que você vai criando. Eu vim de uma família humilde, então minhas férias literalmente eram dentro da fábrica do meu avô. Não tinha grana para sair de férias, né? Então, assim, aquele carinho, né, de você ver o fundador preocupado com um parafuso no chão, sabe? Isso é uma coisa que a escola não vai se colocar nunca. Então, quando eu tenho um capítulo no livro que é o senso de legado, né? Então, assim, o legado de uma família, que são os maiores valores, são esses. E eles vão se perdendo com o tempo, né? Meu avô sempre dizia o seguinte, você educar um filho numa família com dificuldades financeiras não é legal, mas educar um filho quando você tem muito recurso financeiro é muito pior. É muito pior. Tá, então assim, a gente passou por alguns cenários, né? Mas voltando ao tema, eu tive a grata oportunidade, com 38 anos de idade, vir a Santa Catarina, estar CEO de uma companhia fantástica, né? Que é a Zen, lá do Vale do Itajaí, onde ela também passou por um problema de sucessão, né? Então, um problema de sucessão e tal, e hoje eu te digo, né? É uma das empresas, assim, que tem um projeto de sucessão muito interessante. E eu tive a oportunidade de ter o seu Egon como nosso conselheiro, né? Então, eu digo que eu fui aconselhado pelo seu Egon, que é o Edo Weg, né? Eu ganhei alguns presentes dele, que eu guardo com muito carinho, né? E foi um aprendizado incrível, incrível para mim, né? Então, assim, eu já tinha aquele mindset da empresa familiar, mas eu tive, assim, um coaching, um treinamento gigante, né? Eu fiz um post com uma foto, eu, seu Egon, seu Hilário Zen, deram mais de 500 mil visualizações. E aí eu vi o nível de alcance, né? Que uma VEG e seu Egon tem. Esse final de semana até encontrei o Décio, né? E aí falei para ele, cara, toda vez que eu te encontro eu arrepio porque eu lembro muito do teu pai. Eu gosto de você, mas eu gosto mesmo do teu pai. Então, assim, Santa Catarina também, né? É um estado que me deu muita oportunidade de conhecer excelentes empresas. E também, assim, nos meus estudos, eu vejo o que dá certo e o que não dá certo, né? Então, assim, a gente tem mesmo empresas assim que... Vamos pegar o próprio caso da Tecnofibras, né? Então, assim, você tem uma empresa que era referência no mercado de ônibus no mundo, não era no Brasil, que eu era fornecedor deles, da Buscar, né? Aí eu chamo de sucessão e ruptura, né? Falecimento, um acidente aéreo, a empresa sucumbe, 5 mil famílias lá dentro, 10 mil indiretas, então você tem um projeto, um problema, né? Meu avô sempre falava assim, o maior projeto social de uma empresa é a manutenção dos seus postos de trabalho. Então você imagina, uma empresa sucumbiu, não sei se vocês conhecem, mas eu tenho amigos donos de transportadoras, que eles fizeram o seguinte, eles pagavam os fornecedores, eu era um dos, a gente entregava as peças na porta, eles pagavam os funcionários, a empresa fechada, para ir lá montar o ônibus para eles. Então, assim, tamanha referência de mercado, eu acho que eles eram líderes, né? A Marco Polo era bem menor na época e tal.
que diferenciou essas duas empresas, né? O nível de governança. Então, se você olhar hoje os conselheiros da Marco Polo, são caras top do mercado, são referências de mercado. E era uma empresa de dono, né? Então, assim, eu gosto muito de comparar, porque o pessoal, esse negócio de governança é novo. Não é novo coisa nenhuma, tá certo? Meu avô, ele tinha lá o lugar do círculo italiano, ele ia comer uma massa, tomar um vinho com os amigos dele, mas eu via que a conversa era compartilhamento de dores. E a maior parte das dores eram as dores da sucessão. Vamos pegar o próprio caso da Arno, ela acabou tendo que ser vendida por uma empresa francesa, né? Um grupo gigante, eu fui conhecê-los até, por um problema de sucessão, né? Então, a própria família, até hoje eu tenho contato com alguns membros da família, eles dizem, pô, cara, será que nós fizemos o certo? Pô, será que a gente não poderia ter tentado? Tem as novas gerações chegando, que eles olham e falam, meu, isso aqui era fabricado pela minha família, pô, eu não posso, por que que eu não posso retomar esse negócio? Por que que eu não posso trabalhar com eles? Então, assim, é um grande desafio. Bruno, e deixa eu te perguntar uma coisa, acho que tem uma pergunta que, quando a gente começa a conversar sobre o tema de sucessão, a gente acaba avançando porque realmente é um tema fascinante, mas é importante que a gente dê os primeiros passos. Hoje a gente encontra diversas empresas, até nem na parte de empreendedorismo, diversas famílias que têm recursos, e que pensam em fazer a sucessão desses recursos ou dessas empresas para as próximas gerações. Me conta um pouquinho sobre o ponto de vista empresarial, como um empresário, como ele pode dar o primeiro passo de iniciar um processo sucessório. Pô, se eu soubesse que eu tenho esse problema, o que que eu deveria começar fazendo? Ó, excelente questão, né? É uma questão que todo mundo me faz, né? Eu gosto de trazer pesquisas. Então, assim, recentemente, o MIT e Harvard Business School fizeram uma pesquisa nos últimos 10 anos das empresas que tiveram a melhor longevidade no mundo, né? E eu gosto muito de fazer uma analogia com o mundo do vinho, né? Então, eu visitei mais de 400 vinícolas já cadastradas na minha vida. E quando eu vou visitar a vinícola, além do vinho, que é uma paixão, mas eu vou muito no aspecto da sucessão. Porque, por exemplo, você tem vinícolas que estão na 16ª geração. Eu fui para Toscana agora o ano passado, visitei a vinícola Antinori e conversei com a 12ª, 13ª e 14ª geração. Eu marquei uma reunião específica para falar sobre sucessão. E uma coisa que a gente vem percebendo, meu avô fez isso de uma forma empírica, tá? Muito empírica, assim, ele, pô, bom, meu neto tá aí, ele gosta disso, eu passo na casa dele, dou uma buzinada, entro no meu carro e eu levo ele para a fábrica. Foi meio empírico. Mas pelas pesquisas, os teenagers de qualquer família, ou seja, a partir dos 13 anos de idade, e eu tenho um laboratório em casa, porque eu tenho um filho de 14 anos de idade, o que que eles fazem? Eles começam a conectar esse garoto ao negócio, tá? Ao mesmo tempo, né, fazer uma comparação aqui com o Henrico, né, que é meu filho, é claro que você já começa a ter a percepção da onde ele tem o maior interesse. Então eu já levei ele na indústria nossa, já levei ele em algumas fábricas, já levei ele para visitar, até pedi para o Eduardo recebê-lo aqui, porque ele é um cara que ama o mercado financeiro, Com certeza, estamos abertos. ama o mercado financeiro e, ao mesmo tempo, ele falou para mim assim, pai, eu fiz uma pesquisa, é uma geração bem conectada, né? E percebi o seguinte, que os presidentes, diretores de banco, o pessoal do mercado financeiro, a maioria é engenheiro. Então, eu vou fazer engenharia e depois eu vou me vincular mais à parte financeira. Eu pensei, pô, esse cara, ele é diferente, né? Fala línguas já, então, assim, é um moleque diferente. Então, assim, eu fui convidado. Eu gosto muito dos cases, né? Real cases, né? Para responder perguntas. Eu fui convidado por uma família, por intermédio do livro, me ligou uma garota bem novinha. Olha, eu sou da 3ª geração da família e eu fiquei responsável em trazer o palestrante para o nosso Family Day. Aí, interessante. Então o senhor é nosso convidado para vir lá fazer uma palhinha e tal. E tive a oportunidade, só vou reservar o nome da empresa, mas uma empresa bem conhecida no Brasil. E eu fui convidado, foi em Gramado. Aí fui para Gramado com a minha esposa e tal, e chegamos lá, era uma família empreendedora, bem conhecida, né? E um dos fundadores estava lá bem velhinho, né? Aí eu falei, poxa, parabéns, né? O senhor faz esse evento, o senhor convoca... Ele falou, eu convoco todos os meus netos.
Aí eu, pô, qual é a dinâmica, né? Ele falou, a dinâmica é o seguinte, é muito comum, como meu neto tem um sobrenome da empresa, ele sofre bullying na escola. Fala assim, meu, você não precisa estar aqui. Pô, você é da família tal, você não precisa estar aqui, você não precisa nem estudar, cara, você é rico. Você pode perguntar isso, quando você percebe que é uma família com uma boa governança e você faz uma pergunta dessa com um garoto de 15, 16 anos de idade, eu faço isso muito, né? Dependendo da resposta, você já começa a perceber qual é o nível de governança da família. Porque a verdadeira governança, ela não começa na empresa, ela começa na família. E aí, eu vou trazer o exemplo desta. Esse senhor virou para mim e falou assim, tá vendo aquele rapazinho ali? Ele tem 15, 16 anos. Pergunta para ele se ele é rico. Vai lá e faz essa pergunta para ele. Pô, cara, e aí, você tá aqui, tá gostando do evento, você é rico e tal? Esse evento tem a seguinte finalidade, e aí eu vou te responder muito objetivamente a pergunta, né? Cada diretor, é uma empresa que tem várias verticais. Cada diretor de uma vertical faz um pitch de 5 minutos dizendo o que está acontecendo. Então o cara chega lá e fala, ó, o nosso mercado está sendo muito atacado pelos chineses, olha, o nosso mercado tem uma concorrência, vamos ter que robotizar a empresa, o investimento vai ser elevado, olha, o nosso mercado praticamente acabou no Brasil, nós vamos ter que pivotar. E a garotada escuta isso de uma forma muito rápida. Então, quando pergunto para ele na escola, ele fala assim: senta aí. Cara, meu avô, quando começou essa empresa, começou do nada. Okay. Nosso mercado da linha tal, ele está sofrendo muito porque ele está sendo atacado da China. Tá isso, tá aquilo, tá aquilo. Muito diferente de alguns garotos que chegam em casa, e é muito comum isso, fala, pai, lá na escola o pessoal está dizendo que eu sou rico, eu não preciso. Por que eu sou rico? Ao mesmo tempo, uma outra analogia, né? Um grande amigo meu mesmo, advogado, o pai começou a chegar em casa muito triste. E triste, mas não falava nada para a família. O pai morreu. Aí esse meu amigo foi com o irmão dele para a empresa. Chegou lá, se deparou com uma dívida de 120 milhões. Ele ficou desesperado, né? Falou, meu, cara, agora eu entendi, meu pai estava defiando, aí a família mantendo o mesmo padrão de vida, viajando, isso, aquilo, e o cara afundado. Aí o que ele fez, né? Ele convocou 4 amigos deles de extremíssima confiança, montou um conselho emergencial, isso eu vou resumir aí 8 anos, quase 10 anos de conversa, né? Hoje a empresa dele tá indo muito bem, ele recuperou a empresa. Ele, como advogado, foi aconselhado por todos os amigos a entrar em Chapter 11, né? Recuperação judicial, RJ. Aí nós dissemos, não, eu fui um dos conselheiros dele, né? Não entra, porque você vai acabar comendo todo o resto do teu patrimônio na mão dos advogados, né? Eu tenho pai e filho advogado, né? Até joguei meio contra eles. Mas eu vou dizer a verdade, assim, eu acho que uma boa governança na família, a partir dos 13, 14, 15 anos de idade, trazer esse jovem ao entendimento do negócio, tá? É muito importante. Eu vou fazer um último exemplo aqui que eu gosto muito, né? Eu tenho um sobrinho que ele é um baita médico, vai ser o melhor neurocirurgião do Brasil. Ele estudou 6 anos na melhor faculdade de medicina do Brasil, foi para os Estados Unidos, ficou no Harvard Hospital. Depois ele fez um outro treinamento de neurocirurgia robótica, cabeça, pescoço e coluna, tudo por robótica, nos Estados Unidos. Esse equipamento só chega no Brasil o ano que vem, no Einstein. Então ele, tio, vou ficar mais um tempo nos Estados Unidos operando com meus professores, isso, aquilo e tal. E a nossa fábrica é de elevadores, né? Elevadores de carga. Outro dia ele me mandou um filme, porque ele entrou num elevador no hospital. O elevador, por inteligência artificial, se você entra com a máquina, ele vai para o centro cirúrgico. Você entra de pé, ele vai direto para o estacionamento. Dependendo da posição, aí ele falou, tio, olha que legal. Então, olha que bacana. É um menino médico, mas é um baita apoiador. Então, na realidade, quando você fala de sucessor, existe uma grande... O sucessor não é aquele cara que você obriga a ir trabalhar no negócio da família. Vocês devem conhecer muitos casos do cara que está ali, cansado, às vezes até esperando o pai morrer para vender o negócio e fazer o sonho dele. Tem muita gente assim, muita gente assim. Então, eu não sou psicólogo, né? Mas quando a gente vai fazer um trabalho, né, de governança numa empresa, eu tenho uma amiga, a Bianca Scarpellini, que ela é fantástica, né? Ela fala, Bruno, eu acho legal
tua pegada de governança, porque eu sou muito focado na gestão, naquela interlocução entre gestão, família, né? Então porque o verdadeiro papel de um CEO é saber tramitar nessa área, né? E ela não, ela já vai e faz a entrevista para conhecer o sonho compartilhado de cada membro da família. São pouquíssimas famílias, não só no Brasil, mas no mundo, que compartilham sonhos. Então, um exemplo, eu chego para o Henrique, meu filho, ele falou, pai, meu sonho, por mais que a gente tenha isso, empresa, isso, aquilo, é atuar no mercado financeiro. Então, eu já estou te falando. Então, a gente vai direcionar a carreira. Rodriguinho, que é esse neurocirurgião, quero ser médico. Então, vocês podem perceber o seguinte, qualquer membro da família, pode ser o que quiser hoje, mas sempre muito bem preparado nas melhores escolas do mundo. Meu avô também foi um cara muito inteligente, criou um fundo familiar ligado ao estudo e à educação. Então, assim, eu nunca tive uma bicicleta comprada pelo fundo, mas onde eu quis estudar, eu consegui, entendeu? Essa era justamente a minha próxima pergunta. Nós, aqui na Manchester, temos o privilégio de atender mais de 3.000 empresas de todos os segmentos, em todas as gerações, né? E no caminho da sucessão, às vezes a pessoa investiu muito na educação dos sucessores e tem a sorte de ter ali, naturalmente, uma pessoa que vai sentar na cadeira para conduzir as coisas, mas nem sempre essa é a realidade, né? E como é que você traz isso para a mesa? Porque às vezes a pessoa acha, não, e meu filho ou minha filha vão cuidar de tudo depois que eu quiser diminuir aqui o ritmo. E não é o caminho ideal. Como é que você traz a notícia para um cara que, né, às vezes eles não querem também, até poderiam, mas não querem. Então, né, aí na avaliação que você fez, ali, putz, tem que prestar atenção para os próximos 15 anos ali, se o cara vai continuar fornecendo produto para a indústria automobilística. Sem dúvida. Como é que você traz esse assunto polêmico para a mesa? Eu faço muita analogia ao mundo do vinho, né? E aí a primeira pergunta que eu fiz para esse senhor, que está na 12ª geração, eu falei, olha, como é que vocês chegaram até aqui, né? Ele falou, seu Bruno, muito fácil, mas não funciona mais. Aí ele falou para mim assim, até a 11ª geração, nós vamos tomar uma taça de vinho aqui, eu vou te explicar. Então era assim que funcionava. O filho mais velho saía aqui da Toscana para estudar em Milão. Aí o segundo filho ia estudar em Roma. O terceiro, que era o mais jovem, quando ele ia sair, o pai puxava e falava, não, você não, você vai ficar aqui. E o cara respeitava. E assim foram por várias gerações. Aí ele até brincou, falou, tenta fazer isso com a geração dos meus filhos, já não dá certo. Dos meus netos, menos certo ainda. Então, existe agora uma teoria que, assim, tem famílias que são muito sortudas e tem um membro chamado gerador de riqueza. Gerador de riqueza. Vocês devem ter ouvido falar, esse cara joga contra o patrimônio da família, esse cara não quer nada com nada, não sei o que tal. Governança é trazer esse membro para ser, no mínimo, um apoiador. Ele pode ser um gastador, pode ser, mas ele tem que ser um apoiador. Ele nascer numa empresa familiar não é um privilégio, é um trabalho. Olha só. Tá? Eu sempre falo isso para todo mundo. Não, porque, nasci em berço de ouro, né? A gente fala aqui no Brasil e tal. Negativo. É um trabalho. As empresas de longevidade, elas têm uma característica em comum no mundo inteiro. O sucessor entrega mais do que recebeu. Quem é esse cara? Né? Então, assim, vamos lá. Esse cara que joga contra o patrimônio da família significa o quê? Isso já é a falha. Eu, como engenheiro, gosto de ver o fato gerador. O fato gerador é que ele não foi treinado. Então, beleza, vamos pular essa etapa. Na minha apresentação, eu falo muito, tem que ser um apoiador. Mais do que um apoiador, o cara tem que ser um apoiador do negócio da família. E algumas famílias têm muita sorte de ter um gerador de riqueza. Então, assim, a metodologia, né, de uma boa governança é detectar quem é o nosso gerador de riqueza. E aí vem um tema interessante. O gerador de riqueza pode ser um consanguíneo ou não. Ou não. Eu vi várias, o Antônio Emílio de Moraes da Votorantim, ele era um genro, que na linha de sucessão não era ele, mas ele foi um grande gerador de riqueza. Ele entregou muito mais do que recebeu, né? Então, se você pegar, não vou citar nomes de empresas aqui, mas se você pegar empresas que fizeram planos de sucessão muito bem trabalhados, né? Essa pessoa que entregou o cargo e fez a sucessão, ela entregou muito mais do que ela recebeu. Por quê? Porque o cara é brilhante, isso, aquilo?
Mas não tanto, porque essa empresa tinha uma boa governança e deu um baita de um apoio para aquele executivo, tá? Então, assim, eu tenho vários cases de empresas que fazem isso de uma forma espetacular. E outra pergunta que me fazem muito é assim: e qual é o momento que a empresa tem que embarcar nessa jornada? Vocês devem ter visto as empresas startups que viram unicórnio, né? Elas têm uma coisa em comum no mundo inteiro: a boa governança. Então, por que elas viraram uma unicórnio? Que elas já começaram com governança. Aí, às vezes, mas minha empresa é pequena, fatura 15 milhões por ano, tal, 5 milhões por ano. Não importa. As empresas, elas têm que embarcar numa boa governança e de uma forma simples, tá? Que pode ser um tema para a gente discutir uma hora, como implantar uma boa governança numa companhia, né? Antes de passar a palavra para o Eduardo, até usando de novo o exemplo da Manchester, completamos 59 anos de história semana passada. Não, Obviamente, nós não fundamos a empresa e ela nasceu familiar. Em algum momento, a família decidiu delegar essa gestão para uma gestão profissional. E, enfim, depois que isso aconteceu, já tem 20 anos, a Manchester cresceu mais de 50 vezes do que era antes. espetacular. Né? Não foi fácil, é uma grande responsabilidade, mas eu falou, a gente vai continuar essa história bonita. Não. O Bruno, acho que passando um pouquinho para a parte de como implementar a governança que tu comentou, a gente vê diversas empresas de diversos tamanhos. Tu comentou que a empresa tem que nascer com uma boa governança, mas a implementação ela é uma implementação muito diferente, a depender do nível de maturidade da empresa. O teu papel em conselho, hoje tu participa de diversos conselhos. O Bruno tem, eu queria chamar de uma receita de bolo dentro de um conselho, ou são trabalhos muito diferentes nos níveis de governança corporativa diferentes e tamanhos diferentes de diversas empresas? Bacana, uma pergunta muito recorrente, né? Só como curiosidade, eu faço a aula magna da pós-graduação da GV e do INSPER sobre o tema de governança, né? E eu sempre, porque lá não é bem uma aula, né? É um debate, né? E essa é uma pergunta que todo mundo me faz, tá? Então eu digo para você assim, a governança ela não tem um modelo que você diga assim, eu vou pegar esse modelo enlatado, vou abrir, vou comer. A governança é uma jornada, é uma jornada. Nós temos empresas aqui da cidade que têm mais de 40 anos de governança, tá? Nós temos empresas aí, tem uma construtora aqui da região que eu digo para vocês que ela já nasceu com uma boa governança. Então assim, a governança também requer a humildade do fundador ou dos fundadores, dos sócios, de reconhecer que eles não sabem tudo, tá certo? Então, assim, você percebe que, novamente, né, é um tema que virou moda. Eu sou do IBGC desde a fundação do IBGC em São Paulo. Eu fui o fundador do IBGC em Santa Catarina, com muito orgulho. Eu que trouxe o IBGC para cá, porque eu digo, isso aqui é um berço, né, espetacular de empresas familiares e o IBGC não está aqui, trouxemos. Estamos fazendo um trabalho brilhante. E eu, às vezes, me questiono, né? Poxa, o cara faz um cursinho de conselheiro no IBGC e já se qualifica para entrar num conselho de uma companhia, né? Será que isso é o correto, não é? Então, assim, não tem certo ou errado, não tem programa. De novo, depende da família, depende do negócio, depende do mercado. Acabei de comentar sobre o agro, né? Então, assim, no agro a formatação é bem diferente do que é no mundo metal mecânico, que é diferente do mundo automotivo. Então, cada mercado tem a sua particularidade, mas sabe a coisa que é encantadora? Aqui nessa sala, se a gente conversar com qualquer pessoa, né? Às vezes eu pego o voo, eu gosto muito de conversar, né? E eu pego uma pessoa do lado e falo, meu, vou conectar com esse cara. Fala do tema de governança, todo mundo tem uma história. Então, o bonito disso é uma jornada, não é um projeto. Ou seja, projeto tem começo, meio e fim. A governança não tem fim. Eu digo que nós estamos embarcados há mais de 50 anos na empresa da minha família em uma boa governança, né? E não tem fim. Cada hora a gente vai pivotando o negócio, tá? E tem mercados que sucumbem, né? E aí, de quem é a responsabilidade de olhar que o mercado que você está atuando não vai te garantir o mesmo padrão de vida que você tem hoje e tudo mais? Nós estamos por inteligência artificial. Eu tenho um grupo de pessoas no mundo aí fazendo isso. O professor John Davis é um da Cambridge Institute. Eu sou um Cambridge member no Brasil. E estão fazendo um estudo dizendo assim, você coloca numa inteligência artificial, isso é um negócio muito bacana, qual é o mercado que você atua?
Ah, meu mercado é metal mecânico, automotivo e tal. Ele faz uma projeção na linha do tempo de como é a expectativa desse mercado para os próximos 20 anos. Faz uma projeção geométrica, normalmente, do crescimento das bocas da sua família, né? Porque uma coisa é fato, né? As crianças continuam nascendo e nascendo com boca, né? Então as crianças comem. E para comer precisa ter grana, né? Então, assim, os negócios de família, eles não crescem na mesma proporção do crescimento de muitas famílias. Então, esse sistema diz: atenção, pessoal, se mantivermos o padrão que vocês estão tendo hoje de vida, com esta curva de crescimento em 2032, vocês vão quebrar. É melhor o cara saber isso hoje, em 2026, né? E começar a se pivotar em termos de negócio, né? Sabe aqueles negócios que você fala, pô, do dia para a noite o cara tem uma guinada, né? Eu não vou citar nomes, mas tem muitas empresas em Santa Catarina, né? Que deram uma guinada em termos de processos, produtos. O que é isso? O fato gerador? Uma boa governança. Então eu digo o seguinte, né? A governança é um negócio que ela traz. Hoje virou uma palavra assim, né? Mas na verdade, quando eu trago o conceito de governança na síntese, nada mais é do que um alinhamento, tá? Então, alinhamento de valores, alinhamento cultural entre sócios, conselho consultivo e gestão. Então, você percebe que a maioria das empresas que estão em recuperação judicial, o que elas têm de comum é um desalinhamento total. É um sócio querendo ir para uma direção, a gestão levando para outra, um desentendimento, não tem uma boa comunicação, né? Então, por exemplo, nós na Tecnofibras, né, pegamos uma empresa de uma massa falida, recuperamos a empresa nos últimos 8 anos, trabalho brilhante feito por todos os sócios, né? E finalmente agora nós estamos consolidando a gestão, entrando para ser a referência em materiais compostos no Brasil. Não existe uma empresa brasileira e nem multinacional no Brasil que seja referência. E a Tecnofibra já foi referência. Então olha que bacana, né? Desse negócio da massa falida, tinha uma coisa lá dentro que era rentável, foi feito o spin-off, né, a separação. Esses investidores compraram, são investidores fortes, né? E estão recuperando um negócio que tinha. Nós tínhamos na época 45 funcionários, estão com mais de 600 funcionários, faturamento crescente. Então isso é uma boa governança, né? E você conseguir manter esses postos de trabalho. Ao mesmo tempo, por exemplo, eu sou muito fã do projeto Menor Aprendiz, né? Estou com mais de 30 comigo, né? Eu faço uma palestra para os nossos menores aprendizes. E aqui vem um tema muito interessante. Todos nós aqui dessa sala temos algo a contribuir para um jovem aprendiz. Todos, tá? Eu estou até pensando em trazer amigos, colegas, para fazer algumas apresentações para ele. Esta semana eu tive assim um presente de Deus mesmo, né? Teve uma garota que é jovem aprendiz, ela tem 16 anos de idade, trabalha comigo, e ela marcou uma reunião. E ela marcou uma reunião comigo. A reunião foi ontem. E nessa reunião, ela entrou na sala, eu até, me emociono. Ela falou assim, seu Bruno, eu queria compartilhar com o senhor uma coisa, porque eu tenho um sonho. Ela é uma jovem aprendiz, né? Eu tenho um sonho. Meu sonho é ser uma CEO. Ela tem 16 anos de idade. Se vocês vissem a preparação que ela fez para sentar na minha frente e conversar, e aí eu falei para ela, puxa, e quem são seus apoiadores, né? Não, são meus pais. E sabe que meu pai duvidou que eu ia sentar na frente do senhor? Porque ele trabalhou 30 anos numa empresa e falou para mim assim, filha, cuida, porque eu trabalhei 30 anos na empresa e eu nunca sentei na sala do diretor. Então, olha a diferença, né? Eu até confesso assim, eu com esta idade, mesmo tendo tido a instrução familiar do meu avô, eu também tinha um certo receio de entrar na sala do diretor. Olha a nova geração. Ela tem 16 anos de idade. Eu falei para ela, eu quero transformar você num case, quero que você seja uma palestrante futura para outras gerações, né? Que legal, entendeu? Olhando a tua trajetória, você sempre teve, né, uma ação muito transformadora por onde você passou, antes e depois do Bruno. Né, esse mundo, né, uma dinâmica tão incrível como a gente vive, quais são os desafios de né, um gestor, de um CEO, de um dono de empresa, né, que passa por todos os temas, inclusive governança, mas os principais desafios que você vê, por onde você começa ali a levantar as coisas, né, você tem uma visão muito técnica do engenheiro, mas
também não pode esquecer do ser humano, e você deu um exemplo que te marcou quando você é homem. Eu queria complementar essa pergunta, acho que antes da tua resposta, Bruno, com um desafio. Acho que tu teve um desafio profissional na tua trajetória, que é um desafio relativamente recente, de sair de uma indústria, de uma empresa extremamente consolidada para uma empresa que, como tu mesmo comentou, estava passando por dificuldades, como massa falida e tal. E isso acaba complementando muito com os desafios de vários empreendedores que a gente atende aqui dentro da Manchester, dentre essas mais de 3.000 empresas e 20 mil clientes que a gente tem dentro de casa. O que o Bruno pode compartilhar com a gente do início dessa trajetória de sair de uma empresa que estava numa fase muito boa e entrou numa empresa que estava com dificuldade? O que tu fez no primeiro dia, na primeira semana? Como é que foi esse começo até chegar na transformação que a Tecnofibra está passando agora? Legal. Bom, muito clara para mim a resposta, né? A minha principal conexão são pessoas. Eu amo estar com pessoas, né? Então, desde o pessoal de chão de fábrica, e aí remete o meu avô, né? Meu avô sempre foi um cara muito respeitoso aos operadores, né? Então, assim, com todo respeito ao meu tio, um pouco diferente do meu tio que já nasceu de uma outra plataforma. Então, assim, eu era um cara super acessível, eu brincava na fábrica, então os operadores sempre... Eu tinha muito relacionamento com eles. Então, eu digo assim, o papel de um líder, eu invisto 70% do meu tempo falando de pessoas. Formação de time, alinhamento de valores dos times, criação dos comitês. Então, o que é instalar uma boa governança, né? Você faz lá o teu plano estratégico, que qualquer pessoa que trabalhou estudou no ISPER, numa GV, numa escola de gestão faz, mas o mais importante é o desdobramento desse plano estratégico, que muitas vezes está fechado numa sala com 3, 4 pessoas. Eu hoje tenho mais de 100 pessoas envolvidas diretamente no plano estratégico. E o desdobramento disso até o mais simples operador. Se você vai na portaria da empresa, a portaria é o cartão de visita da nossa companhia. Então ela sabe qual o papel dela para melhorar o meu indicador da percepção e excelência do cliente. Então, assim, eu acho que governança, na realidade, é você fazer o cascateamento dessas informações, trazer as pessoas, né? Eu hoje, montar um time, né? Você precisa ter algum talento, né? Então, acho que ter a habilidade de tratar com pessoas, o resto é resultado, né? Você montar um time legal, você alinhar a tua equipe, você diminuir o turnover em qualquer nível da companhia. Então, esses são os principais indicadores que eu sigo assim, para e passo, né? Mas essa pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Porque até eu fiz uma pesquisa, né? Porque quando eu saí da empresa antiga, muito consolidada e tudo mais, peguei a divisão automotiva pequena, né? Entreguei ela muito grande, com um grupo de talentos, né? Muita gente muito competente. Sabe quando você fala assim, pô, eu tô com um dever cumprido, né? E aí eu queria lançar um novo desafio. Quando eu cheguei na nova empresa, assim, eu vi que o desafio era mato alto mesmo, né? Então, assim, o desafio é grande. Você pegar uma empresa que saiu de massa falida não é fácil. Porque muitas vezes as pessoas estão lá no fundo do poço, né? Porque você começar uma empresa do zero no Brasil já não é fácil. Agora, você começar abaixo do zero, ainda tem gente trabalhando lá, né? O cara tá lá no fundo do poço, um amigo meu falou, cavando assim, falando, eu não posso falar, porque agora eu tô trabalhando, cara. Entende? Então, você tem que primeiro estancar tudo isso. Tá sendo uma experiência fantástica desse turnaround, né? Da companhia. Eu sou um cara movido a desafios, né? Então, eu sempre digo assim, quando eu faço uma palestra, uma apresentação, eu não sou muito do conformismo, né? De você... até tem uma história interessante, eu entrei em 2 estágios, né? Na Eletropaulo, que era uma empresa do governo e tudo mais, para fazer estágio, e entrei na Arno. Eu fiz os 2 estágios simultaneamente. Na Eletropaulo, meu estágio durou 2 meses. Porque quando eu vi um cara lá de 30 anos de idade riscando o calendário para saber quantos dias faltava para ele se aposentar, eu falei, não, tô fora. Agradeci, foi muito bacana, legal, tal, mas eu tô fora. E aí quando você vai para a linha do empreendedorismo, eu gosto muito da Endeavor, né? Participo da Endeavor há muitos anos, tal. Na Endeavor eu aprendi uma coisa bem legal. Quando você tem só dinheiro, você tem dinheiro, ok.
Quando você tem só uma ideia, ok. Mas quando você junta capital capital financeiro ao capital intelectual, você gera uma coisa que é maravilhosa, que são empregos, né? Você gera riqueza, você gera renda. Então eu sou muito desse viés, assim, olhando a perspectiva do meu avô, né? Meu avô tentou até fabricar vinho, né? No interior de São Paulo, São Roque, massa, fizemos de tudo, né? Então, assim, era um cara muito, muito empreendedor. Então, eu percebo assim, quando você vai para uma empresa, né, que você encontra uma empresa na situação que saiu de uma massa falida, olha, parece que eu tô com 35 anos de idade, entende? Parece que eu realmente voltei a ter uma energia muito positiva. E uma coisa muito bacana é o nível de governança da empresa, tá? Então, assim, são duas famílias muito bem consolidadas em termos de negócios, né? Uma família são bem legais, me deram uma autonomia muito forte, isso é muito bacana também. E é interessante, né? Porque a gente vem compartilhando, como eles sabem que eu gosto do tema, eles estão pegando as melhores práticas de gestão da nossa companhia e estão compartilhando com as demais. E vice-versa. Ontem o meu RH esteve numa das companhias do grupo, também fazendo benchmark. Então, assim, nós estamos criando uma companhia que está fazendo uma jornada de governança muito forte. Isso, na perspectiva do cliente, muito bem percebida. Eu vou dizer muito sinceramente, eu gosto de números, né? Quando eu fiz o post da saída da antiga empresa, foi interessante que eu tive mais ou menos umas 60.000 visualizações e tal, né? Eu pensei, putz, os caras torcem pelo contra, né? E fiquei na minha, né? 2 semanas depois eu fiz o post da entrada na nova, eu tive mais de 100.000. Aí eu pensei, não, na verdade as pessoas torcem pelo bem. E é impressionante, porque assim, eu já tive 15 anos de menor aprendiz que passaram por mim, alguns já são gerentes hoje, né? A quantidade de pessoas que fez comentários de, porra, Bruno, parabéns, que bacana, desejo sucesso, tal. E uma coisa que é um indicador muito importante, né? Nós colocávamos um post de uma vaga, vinham 3, 4, 5 currículos, né? Hoje a gente posta uma vaga no nosso sistema, eu tenho mais de 50 currículos. Muita gente que trabalhou na empresa, e claro, não é fácil você passar por uma situação dessa, bons profissionais acabaram saindo da empresa. Muitos deles pedindo para voltar. Então, existem alguns indicadores assim que eu estou... e ontem, esse nosso cliente, que me conhece há 20 anos, né, esteve pela primeira vez conosco, ele comentou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Quer dizer, olha a percepção de governança. Esquece o nome do Bruno. Mas a retomada da companhia com uma pessoa que tem uma boa reputação, isso faz e traz mais credibilidade ao negócio. Aí vamos voltar atrás. Projetos de longo prazo. Eu tenho que ter certeza que esse negócio vai vingar. A maioria das pessoas fala, bom, o Bruno seria louco de sair de uma companhia muito bem consolidada para ir para uma aventura, né? Então, assim, a entrada do Bruno trouxe mais credibilidade. Esquece o Bruno novamente. Você tem várias pessoas com altíssima credibilidade no Brasil, altíssima. A pergunta que eu faço para esse pessoal é o quanto eles compartilham de conhecimento com outras empresas. É muito comum eu ir fazer apresentação em pós-graduação, na GV, no INSPER, e aí eu pergunto, por favor, levanta a mão, quem de vocês, além de ter a carreira executiva, doa parte do seu tempo para compartilhar conhecimento em outros parceiros. Qual o número percentual? 5%. Parabéns. Não passa de 5%. Tá? Eu estive no INSPER recentemente, né? Eu estudei lá na França, e a cada 2 anos eu faço um programa que chama Refresh Programs for CEOs, né? E eu vou, só para ouvir o que os caras estão falando e tal. Então vai CEO do mundo inteiro, você pode escrever teu case e tal. E aí um professor entrou e falou assim, levanta a mão, quem está participando de 4 conselhos? Metade da sala. 3, quase a outra metade. 2, ele falou, 1 eu não vou nem perguntar. Assim, olha só. E eu vou te falar, acho que da faixa etária, eu estava na média superior. Então eu vi assim, muito cara com 40 anos de idade, estando conselheiros de outra empresa. E é interessante. Muitas vezes a gente fala, pô, você vai lá, vai dar o know-how da minha empresa, vai passar... Você aprende muito mais do que você entrega.
As minhas experiências em conselho, eu gosto muito de conselho de empresas que eu não atuo e nunca atuei na vida, né? Então, quanto mais distante do meu mercado, mais eu aprendo. E aí eu faço uma contribuição simples da governança. Mas do negócio eu estou ali aprendendo, entendeu? Então, assim, ter a humildade, né? E voltando ao meu avô, de reconhecer que a gente não sabe tudo. Reconhecer que a gente sempre compartilhando informações. Eu fico imaginando, assim, um podcast desse por mês, ao final de 12 meses, eu tenho certeza que todos que estão aqui nessa sala vão estar muito melhor do que 12 meses atrás. Eu acho legal esse tipo de compartilhamento, porque para mim tem algo muito, muito grandioso que a gente consegue tirar daqui, que tu comentou agora, que é o número maior de visualizações de pessoas que olharam, fizeram algum comentário, fizeram algum tipo de interação quando tu estava entrando na nova empresa do que quando tu saísse da antiga. E eu tenho uma máxima que eu passei a levar para mim, que eu acabei aprendendo na minha vida um pouco mais tarde do que eu gostaria, que é muito difícil torcer contra gente boa e muito fácil torcer para pessoas que se auto-sabotam. E me dá muito mais prazer hoje, pô, a gente acompanha aqui na Manchester diversos empreendedores que acabam tendo sucesso na vida, e é muito bacana, é muito gratificante a gente torcer para boas pessoas. Só que esse é um processo que se reforça. Quando a gente torce para boas pessoas, quando a gente ajuda boas pessoas, isso acaba voltando para a gente de uma forma muito mais intensa do que aquela energia positiva. Então, pô, meu convite aqui para todo mundo que está ouvindo a gente é torçam por boas pessoas. Eu acho que isso é algo que torna o mundo melhor e traz sucesso para todos nós. Eu gosto muito dos meus pais, né? Graças a Deus eu tenho eles vivos, mas meu pai tem 88 anos e minha mãe 82, né? Estão casados há mais de 64 anos, né? E eu comentei isso com meu pai, né? Falei, pô, pai, eu fiz o post da saída, né? Achei que muita gente fez comentário, né? Isso é nota, né? Aí ele falou, calma, filho. Quando que você vai anunciar a tua entrada na outra empresa? Eu falei, não, eu quero esperar umas 2 semanas para fazer o anúncio, né? Aí ele falou, não, faça logo, né? Eu tenho certeza que as pessoas serão mais positivas com a tua entrada, né? Porque ficou todo mundo, pô, Brunão, e agora? Pá, finalmente você vai para o tema de governança, você vai trabalhar só em conselhos, ficou tipo uma aposta, né? Até eu guardei, dá para fazer um livro desses. Aí meu pai falou, não espera as 2 semanas, faz hoje. Ele já estava com o posto preparado. Aí quando eu fiz, depois eu mostrei para ele, ele falou, tá vendo, filho? Meu pai é um cara muito do bem, assim, ele falou, tá vendo, filho? Eu tinha certeza, as pessoas torcem muito mais pelo bem do que pelo mal, entende? Então, assim, parabéns, legal, faça aí eu tô num novo ciclo, né? Até eu converso com os acionistas, talvez o ciclo mais importante, né? Que assim, eu tô fazendo nesta companhia coisas que eu já fiz e testei em outras. Então, eu até brinco, eu falo, eu vou errar um pouco menos, né? Mas vamos errar juntos, né? E o mais bacana tá sendo assim, o nível de confiança, de segurança dos próprios acionistas, investidores. Então, assim, tá sendo um case muito bacana mesmo, né? Bom, pô, a gente poderia ficar falando aqui mais horas, está sendo uma verdadeira aula para a gente. Eu gosto de fazer algumas perguntas pessoais, se você não se importa. Imagina. Você falou ali que você já visitou mais de 400 vinícolas na sua vida, então imagino que essa paixão por vinho seja uma paixão importante. Que outras paixões você tem? Ah. E, pô, fala um pouquinho para a gente dessa. De onde nasceu essa questão de vinho? Você é italiano, então isso já está no sangue, né? Olha, Mas, poxa, você se É. dedica realmente a É isso. muito simples, né? Meu avô ia para o interior de São Paulo, São Roque, eu ia com ele de Piruacobe, nós levávamos os botilhones, né, para engarrafar vinho, numa vinícola que deu tudo errado, virou vinagre, né? Que é a Vinagre Castelo, né? Não sei se você já viram. Claro. Então ele era um pequeno investidor dessa vinícola, não deu certo, mas assim, a gente trazia o vinho. E eu, desde pequeno, minha mãe brinca que eu sempre fui um cara muito agitado, assim, muito dinâmico, né? Se ela tivesse aqui, ela ia dizer, pô, eu ganhava um carrinho, meu avô trouxe um carro de bombeiro da Europa para mim de presente, eu desmontei ele inteiro, né? Então eu sempre gostei de desmontar as coisas e tal. E minha mãe, para me acalmar, ela me dava vino, água e zucchero na mamadeira, né? Então, um pouquinho de vinho, um pouquinho de água, um pouquinho de açúcar. Então, eu já comecei meio que na infância. Eu não bebo outras bebidas, por exemplo, não tomo cerveja, não sou muito chegado a cerveja. Mas o vinho é uma paixão. Você vê muitas empresas de longevidade, né? A minha última foi na Espanha, eu saí de Barcelona, fui até Madrid. Nós visitamos 58 vinícolas
nessa trajetória toda. E quando terminamos em Madrid, nós fomos nas cavas, né? Então a cava Freixenet, por exemplo, está na 18ª geração. Esse ano eu vou de novo lá. Então, assim, o que é legal nisso? Quando você olha o mundo do vinho, né? Eu fico imaginando, foram 10 gerações que perderam dinheiro. Porque sabe como funciona? Aqueles 2 que saíram para estudar, eles tinham uma obrigação, tinham um acordo intrínseco, né? Eles mantinham o irmão que foi prejudicado e que ficou na vinícola. Porque a vinícola não dava dinheiro. Tá? Então, esse negócio de dinheiro no mundo do vinho começou o quê? Faz 20, 30 anos. Não era uma coisa que lá no passado era o padre que tomava, alguém da cidade, um amigo e acabou. Então, assim, não era um negócio que dava dinheiro. Então, o que é legal disso é assim, primeiro, continuam sendo empresas familiares, então as maiores vinícolas do mundo são familiares. Então eu fiz Piemonte, né? Piemonte até foi meu primo que me ajudou, fiz Toscana. A França eu já fiz umas 5 vezes. Nós temos um grupo de amigos, né? Há 25 anos. A cada 2 anos nós fazemos viagens pelo mundo do vinho, né? E eles são grandes sommeliers no Brasil, então a gente é muito bem recebido. Tá? Muito bem recebido. Então fomos em regiões assim que os Grand Cru Premier Classé do mundo, todos os Grand Crus Premier Classé nos receberam bem. E esses proprietários de vinícolas têm uma característica interessante, porque assim, nós somos os disseminadores dele, da governança, né? Então é como assim, poxa, eu preciso receber, nós somos em 12. Nós precisamos receber esses 12 caras muito bem para que eles levem a cultura da nossa empresa para o país dele. Então é impressionante. Porque primeiro, são viagens baratas, eu falo isso, ninguém acredita, né? É difícil a gente pagar um jantar ou alguma coisa, é sempre uma oferta. Nós estivemos na região do Porto, tivemos na região do Alentejo, né? Nós visitamos mais de 60 vinícolas, né? E algumas eu marco entrevista, né? Então eu tenho a oportunidade de conversar com o proprietário. E normalmente o orgulho é tão grande do mundo do vinho que nós nunca fomos recebidos por um manager. O mundo do vinho tem uma característica: você sempre é recebido por um dono. É impressionante, tá? Pode ser qualquer que seja a geração, sempre tem um membro familiar, né? E aí tem de tudo, né? Tem uns caras muito engraçados, tem um pessoal muito culto, tem gente que não entende nada do vinho, mas fala, ó, eu trouxe esse cara aqui que é um grande estudioso para ser meu apoiador. Então eu sempre digo assim, o sucesso de uma companhia, ele é diretamente proporcional à humildade desta família reconhecer de que todo mundo precisa de ajuda, né? Eu tinha um sonho, vou compartilhar com vocês. Eu sempre quis conhecer o Warren Buffett, né? Sempre quis conhecer. E eu realizei esse sonho 5 anos atrás. Eu tenho um amigo, Warren Buffett tem 60 conselheiros, e 2 são brasileiros, e um deles é o Pedro Ferro. Esse Pedro Ferro falou, eu vou te dar essa oportunidade, eu tenho uma reunião com ele, e você vai fazer um nice to meet you com ele, né? E eu fiquei 15 minutos com o Warren Buffett, o Pedro Ferro que me deu essa oportunidade e tal. E o Warren Buffett me comentou uma coisa que mais me chamou a atenção dele é a humildade desse cara. Ele hoje é o maior acionista independente da John Deere. Se você vê a humildade dele, é impressionante. Seu ego, a mesma coisa. A última reunião do conselho que ele participou, ele chegava do carro, era um jantar, ele veio com a esposa e a janela da minha sala dava direto para o estacionamento. Eu lembro até hoje, ele chegou de Astra, era um Astra prata, devia ter uns 6 anos de uso, tá certo? Sujinho ainda. E aí ele desceu do carro e bateu no meu vidro assim, né? E apontou para o carro dele. Aquilo eu nunca me esqueço na vida, né? Porque assim, eu tenho até dificuldade, né? De investir em carro, tá? Eu sou mais pão duro em relação a isso. Eu sou um cara que eu gosto muito de investir em cultura, né? Então, não só para mim, mas para os meus filhos e tal. E falando um pouquinho de paixão, eu já fiz 14 maratonas, né? Quando eu estudei na França, o meu amigo de quarto, ele era um maratonista chato, acordava às 5 da manhã para ir correr ou no Bois de Boulogne, ou tem o Castelo de Napoleão em Fontainebleau, né? E no Castelo de Napoleão tem um parque. E aí a galera acordava cedo para ir pro parque. Eu era meio gordinho e tal, não sei o quê, meio preguiçoso. Eu gostava de estudar, né? Aí ele, acorda aí, vamos andar comigo, vamos não sei o que e tal. Aí eu comecei andando com ele, né? Chato pra caramba, o cara. E aí até que ele me inscreveu nos 5 quilômetros de Paris, eu fiz os 5, né? Um andando, um correndo, um andando, correndo, gostei. Aí fiz os 10 quilômetros de Paris, fiz a meia maratona de Paris e fiz a maratona de Paris
como a primeira, né? Eu falei, gostei. E durante 14 anos eu fiz uma maratona por ano. Então, é uma paixão. Pô, sensação. Na pandemia eu parei, né? Agora eu vou para as meias, né? Então tem as majors. Eu praticamente só não concluí as majors ainda porque eu teria que fazer Boston. Boston precisa de um pré-qualify, então essa é uma paixão que eu tenho também. E gosto muito de viajar, eu gosto muito de investir em viagem. Meu avô tinha uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Viagem jovem, leve e barato, né? E nós temos um Piccola Lodge em Roma, né? Minha mãe é romana. E meu avô, quando veio para o Brasil, foi mandando dinheiro para o irmão dele, ele foi construindo lá umas casinhas, tal, um prédio, e nós temos um alojamento. Então, eu lembro, eu ia às vezes com um amigo, né? Joga tudo lá e viaja com o Europass, mas assim, eu conheço quase o mundo inteiro. Quais são os teus lugares preferidos no mundo? Bom, que a Itália seja a tua predileção. eu até brinco, né? Eu troco 10 viagens para os Estados Unidos por uma para a Europa, né? Eu sou um cara bem... Assim, cultura europeia, eu acredito muito por exemplo, até em gestão, né? Eu acredito muito em long-term strategy, estratégia de longo prazo. Eu não sou muito do perfil just do it, sabe? Não, faz... Não, eu sou um cara de planejamento. Por isso que eu me adapto bem à governança, porque a governança é uma jornada longa, né? Muito longa. Então, não é um negócio assim, você vai ali, troca isso e dá certo. Negativo. Negativo, tá? Então, legal. Alguma coisa que a gente não te perguntou, que você gostaria de colocar? Não, eu sou casado, tenho 3 filhos, né? Maravilhosos. O mais velho é um baita advogado de startups, assim, muito bacana. Até tive prazer de saber que ele comprou uma participação de uma empresa aqui de Santa Catarina, então ele tem um escritório em São Paulo e Santa Catarina. O do meio é um cara muito ligado ao e-commerce. O André é uma figura fantástica, assim. É um grande estudioso do e-commerce e ele namora com a namorada dele, já tem uns 6 anos de namoro, né? Com a diretora de e-commerce da Nestlé. Então, os dois juntos, cara, eu digo assim, são feras do e-commerce, né? Ele me dá aula de e-commerce. E o legal de você ter filhos de outra geração é porque, assim, você nunca fica velho, né? Então, às vezes, meu filho fala, pai, isso aí é coisa de velho, né? Para de tirar tanta selfie, já tá ficando coisa de velho. Então, opa, coisa de velho, eu preciso me atualizar. Eu paro, né? E é isso. Atualmente, meu hobby é compartilhar conhecimento. Eu amo, tenho uma paixão de compartilhar conhecimento, principalmente sobre o tema de famílias, né? E olha que interessante, eu tenho, sei lá, mais de 3.000 famílias cadastradas de conversas, isso, aquilo, e a gente percebe que as dores de governança, elas são muito comuns. Então, às vezes, uma coisa que para o cara é uma dificuldade incrível, você fala, eu tive um case que o cara teve uma saída bem bacana. Então, eu fiz parte na Suíça, em Lausanne, de um negócio chamado FBN, que é Family Business Network. Então, assim, eu adoro estudar esse tema, descobri que esse cara existia, fui para lá. Lausanne fala francês, eu falo francês também. Cheguei lá em Lausanne, conheci um grupo de famílias que eles se trancam nessa universidade e eles discutem as dores de famílias há mais de 30 anos. É um baita case, né? Então eu digo assim, no Brasil, se nós começarmos a ter esse mesmo tipo de procedimento, né? Todo mundo tende a ganhar. O profissional ganha, a empresa que ele trabalha ganha, a empresa que ele está no conselho ganha, todo mundo ganha, entendeu? Sensacional. Foi uma honra, um prazer te receber aqui. Muito obrigado, a conversa foi sensacional, adorei. Mas já acabou. A gente, né, vai divulgar isso nas nossas redes sociais, no YouTube, isso está disponível para todos os nossos clientes e aberto para o público. Vamos também, obviamente, te mandar. Próximos dias vai estar pronto. Obrigado, Eduardo, por ter participado. Foi muito legal. Verdade. Eu vou deixar um presente para vocês e para o nosso público, né? Eu não sou palestrante, né? Mas eu gosto muito de estudar e tem uma plataforma de palestrantes hoje que está sendo desenvolvida no Brasil pelo Marcos Pierger, né? Que é o do livro Papai é Pop, ele é bem amigo meu. E ele me viu falando sobre o tema de governança, né? E nós estamos ajustando algumas palestras sobre esse tema, né? E eu tenho feito isso no aspecto mais voluntário e social, né? Então, se por acaso vocês um dia tiverem uma reunião com os teus clientes e queiram, uma palhinha sobre o tema de governança, se tiver clientes interessados, Combinado.
Já fica aqui que eu vou aprender muito com eles. Tenho certeza vai estar cheio. Verdade. Muito legal. Até mais. Muito obrigado pela oportunidade.